Paz, graça, família, povo de Deus, viração do dia, mesa preparada, privilégio a gente estar aqui depois dessa derrota aí, né? Mas vamos que vamos, graças a Deus. Belzinha, que bom, Ronaldo, estão aí, graças a Deus. Chegamos bem aqui, viu, Bel? Graças a Deus, estamos aqui já instalados em Campo Grande. Hoje à noite a gente tem aqui um tempo de comunhão com a liderança aqui. E vai ser um tempo assim maravilhoso com os irmãos aqui da Eden's Church. Então, em nome de Jesus, fizemos boa viagem e graças a Deus, família toda aí, né? Muito bom, foi muito bem recebido aqui, com muita honra, muita graça. O pessoal sempre recebe a gente aqui com muita virtude. Forte abraço aí para todo mundo. Assistimos aí o final do jogo, na hora que estava aterrissando e sinal cortando aqui no avião. Mas, enfim, né, temos coisas sérias a tratar nessa nação. Não que a Copa não fosse séria, mas, enfim, vamos seguir adiante. Depois eu até recomendo, acho que seria interessante, depois vocês darem uma olhada no depoimento do Abel Ferreira, ex-técnico do Palmeiras. Ele faz um comentário muito interessante sobre o estado emocional dos jogadores brasileiros. Ele, num depoimento dele, após um jogo, ele comenta que nunca treinou jogadores tão talentosos como os jogadores brasileiros, mas também nunca esteve no meio de atletas tão fragilizados emocionalmente, especialmente por um senso muito grave de orfandade. E infelizmente foi o que... exatamente, depois vocês procuram na internet e faz questão. Abel Ferreira, ex-técnico do Palmeiras, um português, como europeu, ele faz uma análise muito interessante. Procurem lá no YouTube, vocês vão acabar achando um dos tantos depoimentos dele. E ele fala dessa grande dificuldade do atleta brasileiro na área emocional. E eu estou comentando isso porque isso ficou muito patente hoje no final da partida, né? Onde o nosso técnico deixou lá todo mundo órfão e foi se esconder no vestiário. Então, isso é grave, né, na liderança brasileira. É muito grave, né? A gente está vendo isso tudo aí nesse vendaval político partidário. E eu acho que a coisa vai muito além, né, de uma simples partida, de um simples processo eleitoral. As nossas lideranças têm a tendência de focar em resultado e não em focar em processos, né, na construção da pessoa. Então o que a gente vê no Brasil muitas vezes é a exploração da pessoa na obtenção do resultado e não na construção da pessoa na plenitude do processo. Então, não haveriam perdedores e ganhadores se a gente estivesse completando o processo. Aliás, bem a propósito do que a gente está compartilhando aqui hoje, né? Nessa semana a gente está compartilhando aí sobre o princípio do leve e momentâneo. Então, toda tribulação é leve e momentânea, porque Deus trabalha conosco a plenitude do processo e não necessariamente, né, o êxito do resultado. Então, o resultado é secundário quando a gente entende que o processo foi completado e gerou pessoas maduras, completas, né? O duro é que muitas vezes, na ânsia de obter resultado, nós não estamos construindo as pessoas como elas deveriam ser construídas e desenvolvidas. E então existe um afã muito grande, e nesse sentido as pessoas acabam sendo exploradas, elas acabam sendo meros
né, coadjuvantes de um método, de uma estrutura, de um plano de resultado, né? E aí depois, quando esse resultado não é alcançado, muitas vezes as pessoas são simplesmente abandonadas, como se não houvesse o valor da pessoa, houvesse apenas o valor do resultado. Então, em nome de Cristo Jesus, bem a propósito do que a gente está compartilhando, né, eu não gostaria de estar comentando, né, e fazendo essa live de hoje com esse pano de fundo. Eu esperava que a gente pudesse estar classificado aí, torci pelo Brasil, mas mais uma vez, diante de resultados negativos, a gente vê a forma como muitas vezes os nossos líderes se posicionam e se comportam, né? E as pessoas acabam sendo manipuladas, e os resultados contam. Seguramente nesse país os resultados contam muito mais do que processos. Então nós podíamos ter resultados negativos e processos bem-sucedidos. No entanto, a gente vê muitas vezes acontecer nesse país, né, resultados bem-sucedidos e processos mal completados. Então, em nome de Jesus, vamos continuar orando pela nossa nação. Temos muita coisa aí pela frente até o final desse ano, e principalmente o ano que vem. Eu creio que o ano que vem é um ano desafiador para a nossa nação em termos de postura, de atitude, de entendimento daquilo que é verdadeiramente a nossa vocação como nação. Amém? Então, aqui a gente está uma hora antes, aqui são 17h30, por isso a gente fez aí uma média aí hoje também, porque estava acabando de chegar de viagem, mas é um privilégio a gente poder estar aqui cumprindo, né, esse propósito de mesa preparada, de viração do dia. E hoje uma viração aí desafiadora, né? Virar esse dia aí na mente, no coração de muitos brasileiros, principalmente as crianças. Vi lá o Matheus, filho do Bruninho, chorando, né? E perguntando quantos dias faltam agora para a próxima Copa. E o Bruno falando para ele, só 1.280 dias para a próxima Copa. Então é isso aí, né? Faltam 1.280 dias para a gente pensar, refletir e, quem sabe, investir mais em processos do que em metodologias, né? Em estruturas, né? Simplesmente em treinamento, em qualificação. Então tá aí. Eu creio que não tem nenhuma seleção nessa Copa mais qualificada do que a seleção brasileira para alcançar resultados. Isso tipifica muito bem a nossa nação. Já fazem anos que a gente chega aí numa disputa como essa, com as pessoas mais bem qualificadas do planeta para alcançar seu objetivo, mas que depois revela uma fragilidade emocional, né, uma fragilidade relacional naquilo que é a relação entre os líderes e os liderados. Então, muitas vezes os liderados têm... Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito necessária, importante e essencial. Um líder não é um motivador, ele é um inspirador. O verdadeiro líder, ele não é um motivador. E hoje o Brasil tem trabalhado muito motivadores e não inspiradores. Então, em nome de Cristo Jesus, a nossa vida não tem que ser motivacional, ela tem que ser inspiradora. Viu? O diabo talvez seja o grande motivador, mas nada inspirador. O exemplo que Jesus nos trouxe não é nada motivador, porque é um exemplo de cruz, mas é essencialmente inspirador. Vou repetir. Aquilo que Jesus nos trouxe como referência não é nada motivador. Ninguém é motivado a ir para a cruz, né? Jesus não deu uma aula de motivação, mas Jesus estabeleceu uma referência inabalável de inspiração. Então, nos processos, nossas vidas têm que ser inspiradoras. Para resultados, nós temos que ser motivadores.
Então saia do lugar da motivação e ocupe definitivamente o lugar da inspiração. E a inspiração ela vai funcionar diante de resultados positivos ou negativos, porque o processo será sempre bem sucedido. Então nós temos a garantia de processos bem sucedidos, quaisquer que sejam os resultados. Então, quaisquer que sejam os resultados, as circunstâncias, os resultados, os métodos, as estratégias, as circunstâncias têm prazo e têm peso. Não são para se comparar aos processos transformadores que têm como referência a eternidade. Amém? E não a circunstância. Então não espere que Jesus seja alguém que vá motivar você nas circunstâncias, mas com certeza ele vai ser a nossa inspiração nos processos. E aí eu quero compartilhar nesse sentido, bem a propósito de tudo, nós vamos ter uma palavra de oração, mas já abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, é sobre isso que a gente vai meditar hoje, na nossa mesa preparada aí nessa viração do dia, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia, mas acima de tudo, hoje nós queremos bendizer o teu nome pela tua fidelidade. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode ser infiel à palavra, o compromisso de processo bem-sucedido. O Senhor garante um processo bem-sucedido na nossa vida, mesmo diante de circunstâncias altamente desfavoráveis e muitas vezes até aparentemente comprometedoras, como a gente quer ver aqui hoje. Então nós entramos na tua presença para entender que não há nada que possa comprometer os processos do Senhor na nossa vida, porque eles têm natureza eterna, eles têm fidelidade inabalável e incorruptível. Nós somos gerados de uma semente incorruptível. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos bendizer o teu nome nessa certeza, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então, vamos ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 9. Porque nós somos colaboradores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu lancei a fundação, e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre esse fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, e aqui nessa versão King James não está feno, está restolho, ou seja, aquilo que é descarte. A obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque essa será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra de algum homem edificou permanecer, ele receberá a sua recompensa. Mas se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá a perda. Mas ainda assim, ele será salvo como que pelo fogo. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Paulo está dizendo, e aí eu me identifico totalmente com ele, já testemunhei aqui várias vezes, a minha área profissional é engenharia civil, e no meu tempo de faculdade eu tinha uma birra, tinha uma dificuldade muito grande com fundações, até que eu entendi que Deus tinha me chamado como engenheiro e como alguém da área do ensino teológico, não o ensino teológico acadêmico, mas esse ensino teológico a que a gente se propõe aqui, orgânico, relacional, sistêmico e não sistemático. E aí foi onde essas duas realidades se encontraram, né? O construtor, o mestre de obras e o teólogo.
E o texto da reflexão aqui, Miriam, é 1 Coríntios capítulo 2, tá bom? A partir do verso 9. E o que Paulo está dizendo aqui é que nossa atenção deveria estar voltada para os fundamentos. Os fundamentos. E muitas vezes as pessoas estão muito ávidas de chegar a um resultado imediato. E, irmãos, eu tenho um problema grave de rinite alérgica, então muita mudança de ambiente, de temperatura. Desculpa aí que é desagradável, mas vamos lá. Encontre família. Então, muitas pessoas ávidas de resultado não valorizam o aspecto do fundamento, né? Aquilo que é tão essencial. Por quê? Porque o fundamento é trabalhoso, né? O fundamento não apresenta resultados imediatos. O valor de um fundamento só vai ser revelado a médio e longo prazo. Por isso, hoje, numa sociedade imediatista, que quer resultados imediatos, que quer metodologias de resultado, as pessoas não estão dando muito valor à forma como aquilo é fundamentado. E aí Paulo está dizendo, então, que a vocação dele é lançar os fundamentos. E ele adverte, cada um coloca sobre esse fundamento o que quiser. Pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou entulho, ou restolho. Então tem muita gente construindo de maneira rápida, de maneira fácil. Então tem muita gente que está querendo levar uma vida fácil. Então muita gente diz, me dá uma direção prática, me diz aqui, me dá uma receita. E hoje as pessoas estão buscando receitas de resultado. Eles não têm a paciência, não têm a longanimidade, ou seja, o ânimo longo de viver processos sustentáveis. Porque as pessoas querem resultados viáveis. Então hoje é ministério. O que vai viabilizar meu ministério? O que vai tornar ele grande? O que vai tornar ele impressionante? O que vai aumentar meus números? Né? O que vai aumentar minha receita? O que vai aumentar meu ganho? Então, o que vai pagar melhor? Não é à toa que a palavra de Deus diz que nos últimos dias as cidades vão se tornar uma grande Babilônia, um grande prostíbulo. Porque as pessoas querem o prazer pelo prazer, o resultado pelo resultado. E o que isso vai custar para mim chegar a isso o mais rápido possível? Então há uma precificação de todas as coisas. As pessoas não querem mais conhecer o valor dos processos. Elas querem saber o preço dos métodos. Então muita gente vai longe e gasta tempo, dinheiro, recurso, e não só tempo dela, né, mas tempo também das pessoas. E é isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9. E esse imediatismo, que a palavra de Deus chama de que nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmo, faz com que cada um coloque sobre aquilo que está sendo oferecido em Cristo Jesus o que quiser. Não, é muito forte o que Paulo está dizendo aqui. Às vezes eu tenho uma experiência com Jesus, eu tenho Jesus Cristo como referência, mas aquilo que eu estou desenvolvendo não traduz, não reflete, não representa de fato o valor daquilo que Cristo está oferecendo para a nossa vida. Então, às vezes, eu estou ficando com a mínima parte daquilo que o fundamento de Cristo me oferece. E aí é interessante que Paulo diz assim, na medida em que cada um escolhe, e aí Deus não vai te impedir. Deus não vai impedir você de colocar entulho sobre aquilo que teria valor suficiente para você colocar ouro, para você colocar pedras preciosas, para você colocar madeira. Então eu poderia estar desenvolvendo processos muito mais valorosos, não é valiosos no sentido de preço, mas valorosos no sentido de significado, de sustentabilidade, de permanência. Mas eu não quero, eu quero a honra, eu quero a glória da coisa imediata, eu quero o reconhecimento
dos efeitos, dos números, aquilo que impressiona. E é por isso que muita gente está construindo com entulho, né? E aí a palavra de Deus diz que no dia próprio, na circunstância própria, Deus vai mandar fogo. É isso que ele diz lá em Hebreus. Ele diz assim, lá em Hebreus ele diz assim: eu é que abalarei os fundamentos da terra, para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis. Agora, a perda não quer dizer o dano. Então eu vou sofrer o limite do dano, da perda, mas eu não vou sofrer o comprometimento completo do processo. Se eu estiver fundamentado em Cristo, ainda que eu cometa o equívoco, ainda que eu me engane, ainda que eu me equivoque, né, na escolha, na decisão daquilo que eu vou colocar sobre o fundamento que está sendo oferecido, ninguém precisa ficar estressado, não, porque no momento da provação, no momento da dificuldade, aquilo vai revelar o seu real valor. Então é por isso que Deus nos submete às tribulações, às provações. É por isso que Deus permite para nós essas tribulações, para que eu não perca tempo numa coisa que não é permanente. E aí ele está dizendo interessante, diz assim, ó, porque aí essa pessoa vai ser salva, como que pelo fogo, apesar de sofrer a perda. Então a perda não significa necessariamente que eu vou ter o meu processo totalmente comprometido. Quem é garantidor do processo, é o nosso Pai. Então, ainda que os meus resultados sejam constrangedores, os processos de Deus na minha vida não podem ser comprometidos. Foi isso que Deus falou para Jó. Deus disse assim para Jó: Jó, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Então, quando o diabo vem provar você, quando Deus libera a ação dos inimigos, né, do tentador na nossa vida, é para que isso também produza em nós uma limpeza, uma faxina. Para que eu não continue iludido, gastando meu tempo, minha energia numa coisa que não é permanente. É para que a minha alma não se perca. Então nós vamos ser salvos pelo fogo, apesar do mesmo fogo representar perda de muita coisa. Então o mesmo fogo que faz com que a gente tenha essa sensação de perda, a mesma tribulação que te dá a minha sensação de que eu estou perdendo, é a mesma tribulação que me transforma num processo redentivo. Por isso que a gente tem insistido aqui que Deus não trabalha metodologias resolutivas. Deus trabalha processos redentivos. No fundo, o que Deus está querendo são processos na nossa vida que vão efetivamente nos salvar. E nos salvar apesar das perdas que nós vamos sofrer. Então nós vamos ter o sofrimento da perda, do dano, do aparente prejuízo, mas nós vamos ter o ganho da transformação. Então, é isso que a nação brasileira, muito especialmente, precisa entender. Porque nós não sabemos lidar nesse país com a perda. Por quê? Porque somos imediatistas. Um pouco de esforço aqui nesse país, um pouco de dedicação, só porque as pessoas dedicaram um pouco mais de atenção ao processo, imaginaram ou imaginam que isso vai garantir um resultado positivo. Não, amados, o que de fato vai garantir o que é de Deus na nossa vida é viver todo o processo, por mais desafiador que ele nos pareça. Tudo na nossa vida. Ô Fábio, nesse momento a Lana está nos assistindo aí, ela está junto com a gente nessa live, na morte de um filho. A Lana sepultou um marido em novembro, ficou viúva de um homem lindo, um homem trabalhador, um homem dedicado, sem nenhum diagnóstico. E ele morreu num acidente assim, fortuito, uma coisa totalmente inesperada.
num domingo à tarde. Foi um choque para a cidade, uma tragédia. E quando foi, isso foi em novembro, né? Quando foi mais ou menos 6, 7 meses depois, em junho do ano seguinte, ela ainda estava chorando o luto do esposo. O filho deles, né, o filho dela, no caso, já órfão de pai, com 3 anos de idade, um menino um coco, uma beleza, uma vivacidade, uma criança assim, sem nenhum diagnóstico, nem nenhuma previsibilidade de perda. Ele, aparentemente, por conta de uma irresponsabilidade, né, de uma leviandade de uma mulher, numa sexta-feira à tarde, 5 horas da tarde, ele faleceu. Então a Lana não sepultou só o marido, ela sepultou o marido e 7 meses depois sepultou um filho. E a palavra de Deus para a vida dela, desde aquela época, isso fazem aproximadamente 38, 39 anos. Desde aquela época, Deus disse para ela, né, através da boca de várias pessoas, que Deus a desposaria. E ela nunca mais seria chamada de desamparada. Porque Deus faria dela uma alegre mãe de muitos filhos. E hoje, eu honro a vida do Lindomar, eu honro porque ele ocupou um lugar que é insubstituível na vida da Lana. Então, o tempo todo que nós estamos casados, o Lindomar, tanto que eu tenho toda a liberdade de falar sobre isso e me sinto honrado de poder dar esse testemunho. E ele sempre foi uma figura muito honrada na nossa relação. Meus filhos, né, sabem honrar essa história, sabem honrar o irmão que eles nunca conheceram, e ele faz parte da nossa família. Então, se você perguntar quantos filhos eu e a Lana tivemos, são 5, mas se você perguntar para ela quantos filhos ela tem, são 6, né? Porque o John Lennon está lá. Então, ocupando o seu lugar na história, na construção do processo. Então ele faz parte viva e eficaz do processo. Então, se a gente não colocar, se a gente não incluir a vida lá do Lindomar, do John Lennon, que era como a criança chamava, o filho da Lana chamava, então, se a gente não incluí-los nessa história, então aí sim, eles estariam perdidos, mas eles estão incluídos no processo. Isso é muito forte, nós precisamos entender como é que o coração de Deus como Pai funciona. Quando vai se falar da genealogia de Jesus em Lucas, a palavra de Deus diz que Salomão foi gerado não de Betseba, mas a Bíblia diz que Salomão foi gerado daquela que foi a mulher de Urias. Ou seja, Urias sofreu uma perda, mas não está perdido na história. Urias faz parte do processo bem-sucedido na construção da pessoa Salomão, que depois vai ser esse herdeiro de Davi que confere a Jesus a autoridade de rei. Então, uma história totalmente assim, não atraente, né? Não motivadora. A história de Salomão, a história de Davi, a história de Urias, não é uma história motivacional, mas é uma história altamente, perfeitamente e seguramente inspiradora. É para que a gente se inspire, é para que a gente entenda que nem os nossos erros mais crassos, mais terríveis, podem comprometer os processos de Deus. Ele que é a garantia de processo bem-sucedido, e é isso que a gente está buscando na vida. É isso que a gente tinha que estar colocando na nossa vida como orientação, como segurança, como referência. Então Davi cometeu um erro grave, Davi colocou entulho em cima do mesmo fundamento onde ele tinha colocado o ouro. Então, no mesmo fundamento onde Deus colocou ouro, que foi a unção de Davi como rei, num determinado momento, sobre esse mesmo fundamento,
Davi colocou entulho e o fogo queimou aquilo. Davi teve que sofrer o dano de sepultar o filho mal gerado da relação dele com Betseba. E ele sofreu o processo, ele viveu isso, ele não fugiu a essa realidade. Ele não pediu que Deus o poupasse, mas que Deus o sustentasse para viver aquele processo. Então, muitas vezes, por conta, nós estamos querendo que Deus nos poupe de resultados mal-sucedidos, sendo que Deus quer nos garantir em processos bem-sucedidos. E o fogo é para isso. O fogo é para que a gente não perca tempo e nem sofra indevidamente. Por isso que Paulo está dizendo. A provação é para que você não sofra pensando que está pesado demais. E você também não desanime pensando que não vai acabar nunca. Não, o fogo vai cumprir o seu propósito. E até é bom a gente saber que do mesmo jeito que a gente compartilhou lá, que o fogo torna o ouro cada vez mais ouro, também o fogo acaba com a palha muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, se às vezes um processo da nossa vida está durando um pouco mais, é porque ele está purificando o ouro. Porque os processos que purificam entulhos são rápidos. O nosso problema é que às vezes a gente quer salvar as cinzas do entulho. Então tem muita gente aí tentando apagar o fogo para salvar aquilo que tinha que ser queimado e rápido. Então, quando você sentir que sua vida está pegando fogo, não peça para Deus apagar o fogo. Peça para ele queimar mais rápido. Vou repetir, não peça para Deus apagar o fogo. Peça para ele queimar ainda mais forte e mais rápido. Porque se ele estiver demorando um pouco, é porque ele está purificando o ouro. Porque se ele estiver purificando entulho, feno, vai ser rápido. Amém, amados? Mas sempre para que eu possa sofrer a perda daquilo que não diz respeito à minha vida. Então, tudo que eu vou perder, lembra que a gente compartilhou isso no começo da semana, eu quero repetir, concluindo o nosso tempo de reflexão aqui. Né? Se você está perdendo alguma coisa, é porque aquilo definitivamente não faz parte da nossa vida. Você não vai perder nada, né? Por isso que é muito difícil falar sobre isso, porque as pessoas já levam já para um viés, para um conflito, né? Teológico, sistemático. E um verdadeiro filho de Deus, que ainda que de forma, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, um verdadeiro filho de Deus, ainda que ele tenha tratado mal, tenha sido até negligente, né? Com a condição que Deus deu para ele de uma vida bem-sucedida, ele não vai perder a sua salvação. Ele vai perder aquilo que pode comprometer a sua salvação. Porque Deus vai submeter ele a lutas, desafios, para que ao final ele seja salvo pelo fogo e não destruído pelo fogo. É o que Paulo está dizendo, vou repetir. Paulo está dizendo que os processos de Deus na nossa vida, esse fogo que queima, é para a salvação. Nós não estamos falando do lago de fogo. Então muita gente confunde esse fogo que queima. Deus é fogo consumidor. Deus é abalador de estruturas. Deus é provador de processos. Então não fie a sua vida em metodologias que às vezes deram certo na vida de um ou não deram certo na vida de outro, até porque muitas vezes você não vai estar aqui para saber se aquela metodologia de fato deu certo. Porque as coisas não podem ser avaliadas no curto prazo. As coisas não podem ser avaliadas no seu resultado aparente. As coisas têm que ser avaliadas ao final do processo. Se o processo como um todo foi bem sucedido. Por isso que Paulo diz, ele nos inspira dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Então pessoas que se fiam em metodologias e que colocam como
plano de vida, resultados bem-sucedidos, eles acabam se corrompendo na sua fé. Se corrompem. A sua fé é oscilante, né? Eles não têm constância. Mas mesmo assim, mesmo não sendo constantes, mesmo não sendo perseverantes, longânimos, pacientes, a gente ainda não pode perder a esperança, porque o processo deles nunca esteve garantido neles mesmos. É isso que Deus está querendo nos ensinar, é isso que Ele queria ensinar para Jó. E aí o que Deus faz com Jó? Jó, vai cuidar do processo e para de ficar lamentando os resultados. Resultados aparentemente negativos são para nos devolver a prioridade dos processos. Porque às vezes esses resultados não estavam contribuindo com a nossa vida, estavam nos confundindo na nossa vida. Essa é uma mensagem que a igreja brasileira precisa refletir e encarar, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós não podemos, como povo brasileiro, como nação, especialmente a igreja, nos entregar ao desespero, à ansiedade, à frustração, à murmuração, à queixa, como se resultados que não condizem com a nossa expectativa pudessem comprometer todo o processo. Não é nesse momento que a gente tem que se levantar. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus lá, olhando firmemente para o autor e o quê? O autor e o consumador da nossa fé. Não é apenas o... Se Jesus fosse só o autor, ele era um motivador. Mas como ele é o consumador da nossa fé, ele é nosso inspirador. Porque ele nos revela como as coisas começam e ele nos revela exatamente como é que elas terminam. Em nome de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, ele vai ser provado, se a obra dele for consumida, ele sofrerá a perda, o dano. Mas ainda assim, por isso que a gente quer terminar a reflexão dessa semana, a gente começou com um princípio, a gente começou com o princípio aí do leve, momentâneo, e eu queria terminar essa reflexão dessa semana, nessa sexta-feira, bem a propósito de tudo que está acontecendo no Brasil, não é só na área esportiva, não. Tudo. Todas as áreas. Na área da fé, na área da ética, na área da política, quanto construção do ambiente social brasileiro. Não é a política definida sobre quem ganha ou quem perde, quem manda ou deixa de mandar. Isso é partidarismo, Então nós não devemos nos envolver nas questões políticas com paixão partidária, nós devemos nos envolver nas questões políticas como verdadeira natureza de ação política, que é cuidar do povo, é ser responsável pelo povo e ser uma inspiração, assim brilhe a nossa luz. Então a gente começou essa semana, todas as áreas da nossa vida, é isso mesmo, Mirella, em todas as áreas. Nós temos uma educação capenga, temos uma saúde corrompida, temos os processos construtivos no Brasil ainda continuam corrompidos. Então, assim, pior do que a corrupção dos contratos é a corrupção moral. Pior do que o superfaturamento nos contratos hoje no Brasil é a não entrega daquilo que foi contratado. Então, a nossa degeneração moral ela vai além da corrupção. É uma degeneração de natureza, de identidade, de propósito, de respeito pela comunidade. Em nome de Cristo Jesus. Então aí a Mirella está trazendo a cada 9 minutos uma mulher, uma criança é abusada. Então, e aí ele está dizendo assim, a gente começou lá com o princípio da leve e momentânea. E aí a gente quer terminar dizendo que ainda assim, mas ainda assim ele será salvo pelo fogo.
Então esse fogo consumidor que vem sobre a nossa vida não é para a nossa perdição. Esse fogo consumidor é para a nossa salvação. É para que a gente não continue gastando o nosso tempo, gastando a nossa vida, gastando a nossa energia naquilo que não é vida, naquilo que não é justiça, naquilo que não é verdade. E Deus nos exorta isso. Por que vocês gastam tanta energia? Por que vocês gastam tanto tempo? Por que vocês gastam tanto esforço naquilo que não conduz à vida? Para depois satisfazer seus próprios interesses, né? Suas próprias cobiças. Então eu creio que alguns desapontamentos nessa nação são altamente necessários e oportunos e pedagógicos para a gente refletir sobre a forma, sobre o espírito, né? Sobre a natureza, a motivação com que a gente está se envolvendo, com que todos nós, né? Isso aqui é uma mesa de líderes, isso aqui é uma mesa de formadores de opinião, né? Homens e mulheres que têm a responsabilidade, o privilégio, o compromisso de serem inspiração para todo um povo. Quantos milhares, quantas centenas de milhares de pessoas estão representadas aqui nessa mesa, nesse momento? Para cada pessoa sentada nessa mesa aqui agora, né, nós estamos aqui com quase 200 pessoas, nós poderíamos dizer que sem medo de errar, sem medo de ser ufanista e exagerado, mas para cada pessoa sentada aqui, nós teríamos pelo menos mais 10, 15, talvez até 20 pessoas que são diretamente influenciadas pela sua vida. Então nós estamos falando de quê? Então nós estamos falando aí de, numa conta rasa, nesse exato momento, 5 mil, sei lá quantas pessoas. Agora, diretamente afetadas. E o efeito multiplicador disso. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que a gente possa discernir o que nós estamos colocando sobre os fundamentos que Deus está nos oferecendo. Onde é que está o nosso foco principal? Em fundamentar bem como quem inspira, ou encontrar metodologias de resultado imediato como quem quer motivar. Então, mais do que motivar pessoas aos resultados, nós temos que inspirar pessoas nos processos. E para inspirar pessoas nos processos, nós não podemos ser daqueles que retrocedem, daqueles que recuam, porque Deus não tem prazer nesses que retrocedem. Amém? Eu queria aproveitar aqui alguns minutinhos, dizer que se você ainda não se inscreveu lá para o nosso curso, e talvez a sua dificuldade esteja na área financeira, e não desista de participar com a gente nesse momento. Tem todo um grupo de pessoas trabalhando para tornar isso assim acessível ao maior número de pessoas. Nossa intenção é repartir conteúdo. Nós tivemos muita dificuldade, assim, foi um desafio grande de precificar isso de uma forma justa, exatamente para poder ter um recurso que a gente pudesse também ajudar, cooperar e contribuir com aqueles que às vezes não tenham esse recurso, tá bom? Então, que não seja pela questão financeira, né, mas que você possa, tendo condições, participar lá com a gente, tá ok? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço e até domingo, se Deus quiser, onde a gente vai estar juntos lá, se Deus quiser, toda manhã, para começar bem a nossa semana, porque afinal de contas, uma semana de primeira não começa na segunda, tá ok? Então um forte abraço, fica na paz e que o seu coração seja fortalecido e consolado com essa palavra. Até mais.